Olá, gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um NEPcast, um podcast ligado ao Núcleo de Educação Permanente da Secretaria de Saúde de Caruaru. No episódio de hoje, vamos conversar sobre a importância do profissional de educação física para a saúde. Em prol desse momento, temos a alegria de ter conosco a presença de grandes potências sobre o assunto em questão. Recebemos a professora e também profissional de educação física, Rafaela Nilce, e também o profissional de educação física de uma das equipes multiprofissionais de Caruaru, Jonathan Soares. Este podcast é uma iniciativa do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria de Saúde do município de Caruaru, em parceria com o curso de jornalismo da SED Unido. Muito prazer, eu me chamo Antônio Eliel, sou sanitarista de graduação, atualmente residente pelo Programa de Residência em Atenção Básica e Saúde da Família, membro do Grupo de Estudos em Políticas de Saúde, Esporte e Lazer e sou dono dessa voz que vos fala. Ficarei com vocês nesse episódio de hoje. Para nos acompanhar nessa conversa que promete ser uma conversa boa, muito boa, recebemos com muito carinho os nossos convidados. Ela, professora Rafaela Nilce, que é graduada em Educação Física, especialista em Saúde Pública, mestre em Saúde Coletiva pela Universidade Federal de Pernambuco, com doutorado no Programa de Inovação Terapêutica da Universidade Federal de Pernambuco e é atualmente professora do curso de Educação Física e também tutora da residência multiprofissional do Centro Universitário Tabosa de Almeida, aqui em Caruaru. Professora, seja bem-vinda. Bom dia, Anthony. Bom dia, John. Eu gostaria de agradecer o convite e também me dizer que estou muito satisfeita e feliz por esse convite para a gente falar um pouquinho sobre a importância do profissional da educação física e muito mais, né? Falar da importância da nossa intervenção para a vida das pessoas, não só de Caruaru, mas de todos os espaços coletivos de construção que essa profissão está inserida. Então, muito obrigada e espero que seja muito produtiva essa conversa. A alegria é toda nossa, professora. Recebemos também, com muito apreço, Jonathan Soares. Posso chamar de John, né? John, que é bacharel em Educação Física, especialista em Educação na Saúde, com ênfase na formação de preceptores de residências multiprofissionais em saúde, especialista em atenção à saúde das pessoas com sobrepeso e obesidade, e profissional de Educação Física da Atenção Básica do município de Caruaru. É também preceptor da Residência Multiprofissional em Atenção Básica da SES e preceptor da Residência Multiprofissional em Saúde do Campo. Jonathan, seja bem-vindo. Muito obrigado pela essa oportunidade. Muita alegria estar junto com a professora aqui, a professora Rafaela, que eu já disse a ela, que ela é uma referência para mim hoje. Para tudo, né, John? Ela é minha referência. E é uma oportunidade rica, para falar dessa profissão que é linda, maravilhosa, que motiva as pessoas, que devolve a autoestima. Então vamos nessa, vamos falar dessa importância desse profissional que é tão importante aqui para nós. A profissão que movimenta as pessoas, né? Isso. Sim. Bom, a gente tem essa pergunta condutora, né? O nosso tema é a importância do profissional e a nossa pergunta, obviamente, é qual é a importância do profissional da educação física para a saúde. Nós celebramos no último dia 1 de setembro o Dia do Profissional da Educação Física, né? Nós temos a portaria 287 de 98 que regulamenta as profissões de saúde. Então, é um marco, que a gente pode citar como um marco enquanto categoria profissional na saúde. Mas existe, para além dessa portaria, alguma outra, um marco que a gente pode dizer, isso aqui é um ponto onde o profissional ele surgiu. O profissional da educação física, a nível de Brasil ou mundo, ele surgiu a partir dessa vivência, ou as práticas de atividade eram conduzidas por que profissional? Não sei se eu posso dizer assim. Professora Rafaela, John, fiquem à vontade. Eu vou dar a vez, John, às damas. Vou à vontade. Deixar a professora Rafaela. É muito importante a gente falar sobre como começou a caminhada do profissional da educação física no campo da saúde especificamente, porque até 1998 a gente veio de uma discussão não só em nível nacional, mas internacional também, sobre a profissão do profissional da educação física e sobre o que ele podia fazer.
Então, até então, a gente tinha uma visão limitada de que o profissional da educação física, ele só poderia trabalhar com programas de atividade física, por exemplo, para pessoas saudáveis, e aí isso inclui os vários tipos de ginásticas e intervenções em espaços fechados e, na maioria das vezes, espaços privados. E, além disso, também uma limitação relacionada à prática que até então se acreditava que estava diretamente atrelada ao mundo dos esportes. Não que essas práticas não sejam importantes, mas pela relevância da mudança do perfil de adoecimento da população no Brasil, sobretudo, e aí a gente entra numa temática importante, que são as transições do Brasil, e aí a gente inclui aí a transição demográfica, a transição epidemiológica, que é a mudança do perfil de adoecimento da população, essa última, e também a mudança no perfil de envelhecimento da população. Então, quando a gente chega em 1998, e a gente tem uma portaria do Conselho Nacional de Saúde que impõe, que diz que outros profissionais, que não só médicos e enfermeiros, que também são altamente importantes para redes, irão participar de equipes dentro do setor da saúde, a gente abre uma janela de oportunidade para a intervenção, mas mais do que isso. A gente reconhece pela primeira vez a possibilidade de equipes multiprofissionais atuarem não apenas em espaços da média e da alta complexidade, em hospitais e clínicas, mas também na atenção primária. Então, esse primeiro momento é importantíssimo. Daí a gente tem vários marcos regulatórios que são baseados nas regulamentações internacionais. Então, a gente pode citar, por exemplo, a Carta de Ottawa, as cartas de promoção da saúde em geral, que mostram para o mundo um caminho que leva para as portas de entrada da atenção primária. E aí surgem, as políticas nacionais de atenção básica e a própria política nacional de promoção da saúde, ambas publicadas no ano de 2006. Então vejam que, desde a primeira resolução que fala dessas profissões, em 98, até o ano de 2006, que é quando a gente começa a atuar na ponta, a gente tem uma distância temporal grande. E isso faz com que, de fato, a gente tivesse algumas perdas. Mas isso não foi ruim, por quê? Porque foi a partir dessas políticas que outros programas surgiram, iniciativas de financiamento surgiram, para que a gente entrasse em programas, principalmente da atenção primária, como, por exemplo, equipes de PSE, Programa de Saúde na Escola, equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família e também nas próprias unidades de saúde da família. Então, a união dessas estratégias, desses programas, fazem o ecossistema sustentável da presença do profissional da educação física até hoje. Ressalto, a maioria dos profissionais da educação física no Brasil hoje estão lotados principalmente na base da pirâmide, que é a atenção primária. Atenção básica, né? A senhora falou sobre algo muito importante, nesse processo, que é dois perfis, o perfil epidemiológico e o perfil demográfico, só sobre essa mudança que existe. Desmistificando, inclusive, esses dois perfis, quando a gente fala do perfil epidemiológico, a gente sai de um momento em que as pessoas morriam por doenças infecto-parasitárias, por exemplo, e começamos a ter um aumento nas doenças crônicas, E aí o profissional da educação física, a partir do seu processo de trabalho, vai combater diretamente a essas doenças crônicas que estão, na sua grande maioria, ligadas a um processo de inatividade física. A gente vai dialogar um pouco mais sobre, Mas em que espaços, digamos assim, quais os espaços que o profissional da educação física vai estar inserido para práticas corporais? Aqui a gente já citou a atenção básica. E a atenção básica ele pode estar no dispositivo como escola, não é isso, João? Pode estar em praça, mas existe alguma outra maneira e local de atuação desse profissional dentro da atenção básica? Como se dá, essa atuação? Só falando um pouco sobre da história, um pouco da educação física, ela começou a surgir mesmo na Grécia. Foi no ano de 386 antes de Cristo. E também foi no curso de filosofia, porque a gente sabe, que os gregos, era muito a questão do corpo, da força, força. Guerras, eles tinham essa questão. E não era uma matéria. Não, eles cultuavam o mesmo corpo. Aí começaram a estudar mais o corpo, assim, aí começou a ter aí entrou um médico, foi entrando os filósofos também começaram a estudar.
nessa questão. E aqui na educação física, começou a ter o primeiro curso, foi em 1910. E esse mesmo curso era 5 meses de curso. Então era mais um treinamento. Era um treinamento, já para os filósofos e os médicos que estavam fazendo aquele... Aí só foi ter aqui o curso de educação física, só foi começar a ter mais tempo, foi em 1934. Foi aqui no Brasil, começou aqui no Brasil. E o nível superior mesmo, e assim mesmo foi um nível técnico. E o nível superior só foi começou a colocar para os civis, porque antigamente isso era para policiais, né, para os generais. Em 1969 foi que começou para os civis essa questão do nível superior para os civis, para poder entrar na faculdade. Aí foi começou a faculdade mesmo. E na... Então, esqueci a outra pergunta. A pergunta seria, além, a professora Rafaela citou a atenção básica, né? Sim. A inserção do profissional na atenção básica. Isso quando a gente fala em nível saúde, né? Mas que espaços, né, para além, para a gente poder fazer essa abordagem maior, que espaços em que o profissional da educação física ele vai estar inserido, né? Tem a atenção básica, como já foi citado, mas em que outros espaços a gente pode encontrar esse profissional também? Veja, dentro da academia da saúde, não é? Que é dentro da atenção básica. Dentro da atenção básica. Isso. Certo. Como ela falou também nos hospitais, que agora não está tendo, né? Ainda é muito pouco, né, professora? A participação do profissional de educação física dentro dos hospitais. Qual a atuação do profissional de educação física dentro do ambiente hospitalar, João? Seria mais a parte de reabilitação. Isso. Sim, a reabilitação principalmente. A gente tem hoje no Brasil uma quantidade muito pequena de profissionais da educação física que atuam na média e na alta complexidade dentro da área de reabilitação. Esses profissionais da educação física que podem atuar, que geralmente são os licenciados plenamente, como é o caso, eu acho que John e meu, e os bacharelados, que tem bacharelado em educação física, que tem essa diferença também entre os cursos, eles podem atuar principalmente na área de reabilitação, junto com os profissionais da fisioterapia, para diversos tipos de pacientes que têm os mais diversos tipos de doenças ou algum tipo de morbidade que precise passar por reabilitação. A maioria dos profissionais que vem atuando na reabilitação hoje no Brasil, eles atuam principalmente com doenças crônicas não transmissíveis. Então, o próprio professor John, ele é um especialista para tratamento de obesidade. Então, o professor John, ele estaria habilitado, por exemplo, para atuar em hospitais, principalmente naqueles que, por exemplo, fazem cirurgia bariátrica. Outros profissionais também podem atuar, por exemplo, com uma doença que hoje tem sido alarmante, que são os vários tipos de câncer. Eu não sei se vocês que estão nos ouvindo e o nosso mediador sabe, mas a atividade física, ela pode reduzir a chance da pessoa adoecer por cerca de 15 tipos de câncer. E essa atividade... Incluindo ele, o mama, né? Inclusive o de mama, que é um dos que mais mata mulheres no Brasil. E o de colo, que também tira a vida de várias mulheres no Brasil. Então, a prática de atividade física monitorada e o estímulo a um estilo de vida mais ativo, que é o mais importante, e eu sei que está na pauta do nosso mediador falar um pouco sobre lazer, e aí é importante a gente falar sobre os âmbitos da atividade física, a gente identifica que a nossa profissão, mais do que um profissional de ponta que pode promover exercícios físicos, monitorar exercícios físicos, fazer avaliações completas dentro da nossa competência física e outras competências que a gente tem, a gente pode ajudar as pessoas, encorajar as pessoas a ter um estilo de vida mais ativo e saudável. Inclusive, recentemente saiu algumas evidências que apontam que a atividade física, quando acompanhada durante o processo de tratamento do câncer, vai potencializar, inclusive, esse tratamento, né? Vai ajudar, desde que seja monitorada, isso, por um profissional qualificado, né? Você fala algo? Porque as pessoas, né, pensam que o profissional de educação física só é o profissional da bola, né, das brincadeiras. O professor que chama os alunos para jogar bola, né? Não vê o profissional de educação física, como a professora estava falando, dentro do hospital, né? Dentro da atenção básica mesmo.
né? Graças a Deus que isso vai estar mudando a mente das pessoas. As pessoas já estão percebendo que é um dos profissionais mais importantes que existe da atenção básica. Não é? Não é através porque é o professor daquele que vai fazer a dança, não é através só da dança, que é um né, das atividades que são dirigidas também, mas através do bem-estar, né, através da motivação, não é? Porque vai muito além, né? Vai muito além de ser assim, ó, abaixa, sobe, desce e faz aquilo. Não é? Vira aquele psicólogo, né? O profissional de educação física tem esse poder, né? de ser companheiro do seu usuário, do seu aluno. Né? Ele passa a ser uma pessoa importante do usuário. Eu acho e a partir principalmente dos idosos. Inclusive, na atenção básica, nós temos, por exemplo, os acamados. Né? Então, o profissional vai estar inserido não só, porque o acamado vai ter um processo que deve ser trabalhado com aquele acamado diferente, né, de nós, por exemplo, que temos a liberdade de levantar e caminhar. Né? Então, se dá também dessa maneira, né? Isso, John? E principalmente também vai além do acamado, do quem cuida também. De quem cuida daquele acamado, né? Porque quem cuida precisa de cuidado também. Não é? Então, precisa ter o profissional de educação física hoje, né, e as faculdades agora estão mais, né, exigentes também, né, desse olhar, não é? Porque a pessoa entra, né, eu mesmo entrei na faculdade, não sou, vou ser um treinador de futebol, porque eu amo futebol, não é? Mas eu fui passando o tempo, eu entrei na atenção básica, eu me apaixonei, não é? Cuidar dos idosos, cuidar da população, cuidar da saúde do trabalhador, que é bem importante também. Né? Então, o profissional de educação física vai além da bola, né? Vai além dessa questão de brincadeira. Né? Acho importante nós desmistificarmos uma questão. A gente falou sobre as profissões, né? E sobre a atuação. É muito comum a gente usar o termo, eu digo a gente porque às vezes eu acabo cometendo o pecado de usar. Né? Então, estou me corrigindo aos poucos. Mas é comum ouvirmos o termo profissional de educação física, que é o que a gente o que é o correto, mas também educador físico. E eu sei que o educador físico não é um termo correto a ser dito. Por quê? Qual a diferença, né? E por que não pode ser dito, professora Rafaela, esse termo educador físico? Eu vou falar um pouco, depois a a professora vai dar a chave. Veja, porque assim, ninguém se educa o corpo. Né? Como é que eu vou educar o corpo? Né? E eu sou profissional, eu estudei para aquilo ali, não é? Ninguém diz assim, educador médico, ninguém diz educador médico, né? Ele diz profissional médico, né? Profissional sanitarista. E por que o profissional de educação física não pode ser chamado profissional de educação física? Né? Porque a classe, né? Até quando a gente botava na televisão, assistia Malhação, era educador físico. O que é que ele fazia? Só bola e agachamento. E só valia isso. Era aquele profissional burro, não era aquele profissional que não sabia de nada, né? Não sabia discutir, não sabia conversar. É quando leva esse nome profissional, trazendo, bicho, aquele cara sabe das coisas. É um profissional, né? É uma profissão. Né? Então, educador não existe, é profissional. Não existe o termo educador. Existe o termo, mas não é o correto ser usado. É o modo que fala, né? Mas o certo é o profissional de educação física. Complementando, né, a informação que o professor John traz, então é muito comum a gente ouvir no âmbito profissional e até na própria formação, os nossos alunos chegam na universidade para fazer o curso de educação física e já se consideram educadores físicos. É muito importante que a gente corrija essa terminologia, primeiro, porque dentro do Código Brasileiro de Ocupações, o CBO, e aí quem tiver dúvida pode consultar, bota lá no Google, Código Brasileiro de Ocupações, e coloque a profissão. Profissional da educação física, eu boto o termo educador físico. Vocês vão observar que o próprio Código de Ocupações, Brasileiro de Ocupações, ele não tem essa terminologia. Qual é a terminologia para a nossa profissão? Profissional da educação física, professor de educação física, outras terminologias que são consideradas sinônimos lá no código são o ludomotricista e entre outras. Mas educador físico não, e ele tem esse termo, como o John já falou, ele tem uma forte relação com as práticas profissionais que a gente tinha muito na época, principalmente na ditadura militar, higiênicas, relacionadas ao esporte, relacionadas à manutenção de um corpo. E isso não é suficiente para englobar as atividades que o profissional de educação física hoje faz com o novo conceito de saúde. Então,
quando o John fala que o profissional da educação física, ele é uma pessoa que acolhe a fala dos seus clientes ou usuários, é o profissional que, para além da prática de prescrição de atividade física, para além da prática básica da área técnica da gente, a gente tem uma série de competências e habilidades para lidar com grupos, com pessoas, para o planejamento de intervenções que outras profissões não têm essa formação. Então, reduzir o profissional da educação física a um educador do físico, como muito bem John apontou, além de limitar a formação profissional, além de limitar a intervenção, também reduz o próprio cerne da profissão, que é muito mais do que isso. Então, se a gente puder corrigir, isso já é também um grande avanço para a gente trazer para essa fala, esse lugar de fala que a gente tem hoje, que tem a ver com a prática do profissional no campo da saúde. Que é o que nós nos propomos aqui nesse Netcast, né? Um processo de educação permanente, né? Fazer com que certos termos que são usados, que não são corretos, passem a ter aí até para os próprios profissionais de educação física. Porque eles mesmos chamam educador físico também. Tem maioria que chama. Não consegue diferenciar, não sabe essa importância. Enquanto sanitarista, acho que eu não poderia deixar de citar aqui a lei orgânica, né, 8080, que dentre dos fatores determinantes como moradia, saneamento básico, trabalho, educação, como fatores que vão determinar no processo de adoecimento da população, traz um determinante que é o lazer. E esse determinante sempre me chamou muita atenção, né? O lazer enquanto um determinante, ou seja, eu preciso, enquanto indivíduo, além da minha moradia, do saneamento básico, de trabalho, de educação, um momento de lazer para a minha qualidade, uma melhor qualidade de vida, né? Concordando ali com o próprio conceito de saúde que a OMS traz, né? Que um completo estado de saúde, um completo estado de bem-estar físico, mental e social, né? Então, não apenas a ausência de doença, ou seja, não é algo meramente único, né? É algo intrínseco e também extrínseco, né? É interno, mas também fora do ambiente. Nesse sentido, como é que o profissional da educação física pode atuar, né? E a gente já falou dos espaços em que ele pode, mas como é que dentro do lazer, né, nesse determinante, como é que o profissional da educação física pode atuar? Ou pode levar lazer? Né? E que tipos de práticas a gente pode executar no lazer que vão impactar na nossa qualidade de vida? Professora Rafaela, se a senhora quiser iniciar. Vejam só, o determinante social, né, de saúde, lazer, ele tem uma forte relação com a prática profissional da educação física, porque os estudos da área técnica de atividade física, eles demonstram que as pessoas, elas mudam de comportamento em relação à prática de atividade física, sobretudo no lazer. Outros estudos apontam que os maiores benefícios relacionados à prática de atividade física são aqueles que as pessoas fazem durante o seu tempo de lazer. Portanto, quando a gente fala o termo promover lazer ativo, ele está para além de ter um profissional da educação física que ministre aulas ou que monitore a prática de atividade física para as pessoas. Por que isso? Porque o lazer ativo tem a ver com outros determinantes sociais da saúde que apontam que, para as pessoas poderem ter lazer, elas precisam de um espaço com iluminação pública, um espaço com segurança adequada, espaços qualificados ou requalificados, como, por exemplo, os passeios públicos, que são as famosas calçadas, adequadas, niveladas, com rampas de acesso, sem empecilhos no caminho que possam fazer as pessoas tropeçarem e cair. Então, a prática de atividade física, para além de ser ter o benefício básico, que são aqueles que a gente conhece já, reduzir doença, reduzir pressão, diminuir glicemia e etc.,
a gente tem que pensar que precisamos deixar as pessoas mais ativas. Se isso for no lazer, melhor ainda. Por quê? Porque eu oportunizo espaços para as famílias irem com seus animais de estimação, com seus filhos para correr, para brincar, para simplesmente sentar e respirar um ar puro, conversar. Então, esse lazer é um lazer ativo, um lazer sociável, um lazer longe de tela, de iluminação excessiva que provoca problemas de visão e também provoca sedentarismo. Mas não podemos esquecer que os outros âmbitos da atividade física são importantíssimos para a gente promover também saúde. Então, as atividades físicas de deslocamento, bicicleta, caminhada, então convencer as pessoas a andarem mais. Para isso, a gente tem que ter calçadas adequadas. Tem que ter, no mínimo, suporte, ofertar condições mínimas para que essas pessoas possam... Se você passa muito tempo sentado no trabalho, como a gente está aqui agora, então, se você estiver sentado por mais de 1 hora, promova 5 minutos de intervalo, vá até o corredor, tome um copo de água para poder quebrar o comportamento sedentário. Se você tem a oportunidade de fazer atividades físicas que não sejam de deslocamento, que não sejam de lazer, que não sejam no trabalho, mas que possam estar relacionados com a tua vida diária de cuidado com a casa, cuide da sua casa, limpe o seu quintal, varra a casa, se movimente. Tudo isso, compondo com o seu tempo de lazer ativo, vai te dar mais tempo de vida do que qualquer pessoa que não faz nenhum tipo de atividade física ou que não alcança o mínimo necessário para promover saúde. Isso. Porque o lazer é muito amplo. Não é? Como a professora falou, não precisa estar fazendo não precisa ter um profissional de educação física para estar fazendo uma recreação, para fazer algum lazer. Não é? É esse momento de você estar por você mesmo. Né? Eu vou tirar um tempinho, eu vou ler um livro, né? É um momento de lazer. Eu vou ir a um shopping, vou andar um pouco, é um momento de lazer. Eu tinha um aluno, acho que foi ontem. Ele chegou para treinar na academia, mas eu vi que ele estava muito cabisbaixo, estava cansado. Eu ia botar um aluno dele para pegar peso, ele não ia render. Eu peguei, vamos caminhar, vamos conversar. Só um momento de caminhar, conversar, distrair, ele já virou outra pessoa. Eu estava precisando disso. É um estímulo também ao autocuidado, né? Isso. Exatamente. Porque o aluno chegou, não vou botar ele para pegar peso, vou fazer um deslocamento, vai correr na esteira. Não. A academia é um lazer, não deixa de ser um lazer a academia. Sim. Não é? Mas esse momento de conversa, esse momento de você estar se movimentando, botando para fora, né? Você ir a um shopping, você comprar alguma coisa, também é um momento do seu lazer. Né? Você está se distraindo ali. Então é nesse lazer, né, que também não precisa só do profissional de educação física. Se tiver, é melhor, né? Tá conversando assim, tá brincando. Fazer um momento de recreação, né? Brincando. Planejado. Isso. Existe uma normativa, professora, desculpa ter cortado sua fala. A senhora falou, eu lembrei. Existem normativas, inclusive, que eu vou usar o termo aconselhar, né? Que aconselham que se deem pausas a cada... Eu não sei se existe um tempo mínimo ou máximo, mas que se deem pausa justamente com esse objetivo, né? Então, por exemplo, quem tem comportamento sedentário que, enfim, trabalha em frente a um computador por horas prolongadas, que se faça essa pausa, mas aí há uma diferença, inclusive, de que alguns falam assim, dou uma pausa e mudo a minha atividade. Então, se eu estava trabalhando digitando, eu vou fazer um outro trabalho em pé. Acho que não é o correto. A ideia é que realmente se dê ao corpo um momento de descanso, né? Ou eu estou viajando muito? Estou errado nesse sentido? Veja bem, é muito importante a gente falar sobre a possibilidade do profissional de educação física trabalhar. O cliente ou usuário precisa, ele já está abordando o olhar da saúde coletiva, que não é necessariamente no espaço público. Então, é importante a gente dizer que essa intervenção, ela tem muito a ver com esse processo de aconselhamento que a gente tem hoje para a área da educação física, quando a gente fala, como um documento importantíssimo que foi publicado esses dias, né, que é o Guia de Atividade Física da População Brasileira, e que nesse documento a gente tem a indicação de que atividades físicas a gente pode fazer para determinados grupos populacionais. E nesse próprio documento a gente fala de como reduzir alguns tipos de comportamento sedentário. Então, algumas evidências apontam que se você fica sentado por cerca de 1 hora, a cada 1 hora você impõe para si um intervalo de 5, no qual você levanta-se, bebe uma água, vai ao banheiro, olha para o horizonte, movimenta o seu corpo, e isso faz com que o seu corpo se reequilibre
para que você possa voltar com mais disposição para a sua atividade laboral. É importante, minha gente, a gente falar que um estudo da Organização Mundial de Saúde para o ano de 2021 apontou que uma boa parte da população do mundo não faz atividade física. Quase 50% não faz uma atividade física em níveis mínimos recomendados. Em outro estudo também da PNAB do Brasil de 2021, a gente viu que 62% da população com mais de 15 anos não faz atividade física. Desses 62% do povo que não faz atividade física, as mulheres, elas são as que menos fazem atividade física, exercício físico nenhum, por exemplo. Então, homens, cerca de 57% não fazem, mulheres, 66%. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, a despeito da pandemia, que era o ano da pesquisa, a gente tem pessoas que não fazem movimento nenhum. E a falta do movimento, seja ele qual for, e aí isso inclui, como eu disse antes, os espaços de atividade física laborais, de lazer, de deslocamento e as atividades domésticas. Os espaços físicos laborais, você fala, seriam academia? Não, laborais seriam do trabalho. Atividade no trabalho, atividade física no trabalho. Esse que eu disse que as pessoas precisam levantar depois de 1 hora e ficar pelo menos 5 minutos ativamente. Então, desses números que a gente está vendo aqui, a gente percebe que a população, não só do Brasil, mas do mundo, eles estão numa crescente de comportamento sedentário e da ausência de atividade física e exercício físico, que na maioria das vezes é feita no seu tempo de lazer. E aí isso impõe para o sistema de saúde, impõe para os planos de saúde e impõe para a própria carga de adoecimento global um número gigantesco, não só de gastos com essas doenças e comorbidades, mas também de sofrimento para as pessoas e para suas famílias. Então, a prática de atividade física que hoje a gente fala que o profissional da educação física deve propor, ela é uma prática de empoderamento, uma prática de aconselhar as pessoas a mudarem seu estilo de vida. A despeito de ter um profissional da educação física com você num treinamento personalizado, que seria maravilhoso se todos pudessem, mas o nosso contexto socioeconômico não é esse, estimular as pessoas a terem estilos de vida ativo é uma das propostas mais importantes, sobretudo no âmbito da educação e saúde, que imagino que seja um dos focos também desses momentos de discussão que vocês estão propondo aqui com o NEPcast, né? Então, é isso. Tem uma questão, eu acho que quem poderia responder. A senhora falou em 2 termos, atividade física e exercício físico, que são 2 coisas diferentes, né? Acho que vale a pena a gente também simplificar esses 2 termos para que a população possa entender, né? Eu posso, por exemplo, praticar atividade física onde, como e onde o exercício físico, né? Só voltando só um pouquinho antes. Certo. A questão da saúde mesmo, do trabalhador, né? A gente vê, né, dentro do fabrico mesmo, né, para poder se levantar. É muito comum aqui, isso, né? Aqui em Caruaru é muito comum. Né, principalmente ali no bairro de Salgado. Né? O professor se levantar, o patrão já está dizendo, já está brigando, já está falando, não, você tem que produzir. Que são atividades que são por produção, né? Você ganha por produção. Quanto mais se produz, mais você ganha. Isso. E também vendo a questão dos infartos, aqui, principalmente nos homens. Eu estava lendo um artigo que diz que o homem morre muito de infarto. Né? Porque passa a semana todinha trabalhando sem poder se exercitar. Né? Trabalha, no final de semana vai tomar sua cervejinha e vai bater sua bolinha. Não é? Aí acontece um infarto. Que um profissional que faz atividade física não está livre também do infarto, não. Sim. Não é porque a gente já vê atletas aí jogando bola, treina e de uma hora para outra tem um infarto. Existem fatores que estão ligados à insuficiência. Agora que a maioria deles, né, dos homens estão morrendo de infarto por causa disso. Porque passa a semana todinha sem praticar atividade física e no final faz a mais, né? Vai além do que pode. Não é? Então isso acontece muito. Não é? Então é bem importante. E sobre a atividade física e exercício físico, né? Qualquer movimento que eu estou fazendo é uma atividade física. Né? Eu estou movimentando, é uma atividade física. Exercício físico não, exercício físico é como se fosse um direcionamento, uma tarefa. Né? O professor vai dizer, ó, você precisa fazer 10 agachamentos porque você vai fortalecer seu quadril, sua coxa. Não é? Através da avaliação física, né?
o profissional vai poder direcionar você a fazer o exercício, né? A atividade física, qualquer movimento, né? Que você está andando é um movimento, né? Você está aqui, está mexendo é uma atividade. Agora o exercício é uma coisa mais guiada, não é? É o que você está precisando. Vamos agitar aqui, vamos se organizar. Então, uma atividade laboral, como a professora citou, seria uma atividade física que eu estou executando no meu trabalho, ou em casa, por exemplo, varrendo uma casa. Isso é uma atividade física. Lavando roupa, porque eu estou fazendo uma atividade física. Tem empregos que são altamente ativos, né? Existem profissões que as pessoas estão em atividade física a todo momento. Então, vocês observem, não tem aqueles... os servidores da limpeza pública, né? Aquelas pessoas que recolhem com tanta maestria, e eu admiro muito essa profissão, daquelas pessoas que recolhem o lixo nas nossas portas, são atletas. São atletas que sobem e descem dos caminhões diariamente, todos os dias. Pegam em peso. O nível de atividade física dessas pessoas deve ser altíssimo. É uma pena que seja um trabalho que expõe ele a tantos riscos biológicos, químicos e físicos até, porque não tem uma situação ergométrica adequada. Por outro lado, tem profissões como a de professor, profissões como outras que a gente é imposto a ficar na frente de um computador por muitas horas, 9, 10 horas. Isso provoca horas de comportamento sedentário. E essas atividades que a gente diz, atividades laborais, atividades físicas laborais, é exatamente a gente promover uma atividade ativa durante o nosso tempo de trabalho. E aí a gente não pode esquecer os âmbitos da atividade física, o âmbito do lazer, o âmbito do deslocamento, que são aquelas atividades que a gente faz caminhando, andando de bicicleta, qualquer um de tração que a gente use. Também as atividades domésticas, né, que são aquelas que a gente faz na nossa casa, varrer, limpar o quintal, essas atividades físicas, e aquelas atividades físicas laborais que são do mundo do trabalho. Algumas atividades, como eu disse, por exemplo, as pessoas que são os coletadores de resíduos, são pessoas que têm uma profissão ativa. Outras já não são assim. Mas o exercício físico é o que seria adequado para a gente obter benefícios adicionais. Então, quando a gente fala de atividade física, vamos fazer atividade física. São os benefícios mínimos para garantir menos riscos para um monte de tipo de doenças e adoecimento e sofrimento. Vamos evitar usar elevador, vamos à escada. Vamos à escada. Vamos à escada. Quando você faz isso, você está reduzindo o risco de você ter maiores danos mais na frente. Mas se você quer benefícios adicionais do ponto de vista da performance, seja a performance para a saúde ou a performance para o esporte, por exemplo, aí a gente tem que praticar exercício físico. E é isso que a gente deseja para a população da gente. A gente quer que as pessoas tenham espaços sistemáticos de atividade física, como vários programas públicos pretendem. Aí que existem alguns extintos, outros tentam respirar e se manter, mas a maioria com a mesma proposta, de fazer com que as pessoas tenham espaços construídos próprios para uma prática de atividade física segura e monitorada. E a gente já entra numa conversa que eu gostaria de trazer, que é a portaria 2436, né, que regulamenta a PENAB e diz que a atenção básica é um conjunto de ações individuais e também coletivas que promovem a promoção, prevenção, proteção, diagnóstico e tratamento e reabilitação dos indivíduos, né, por meio de práticas desenvolvidas a partir de um cuidado integrado junto com a equipe multiprofissional. Eu acho que John, eu ia falar John, perdão, John. Eu acho que John enquanto profissional da rede de Caruaru, que pode nos ajudar. Como é que Caruaru, né, tem trabalhado com essa categoria profissional nessa perspectiva da promoção, prevenção e tratamento e reabilitação dessas comorbidades, né? Você já citou, inclusive, que Caruaru tem casos, né, de um índice até alto de infarto em homens, né? Como é que se tem dado esse trabalho? Falou um pouquinho da dificuldade que se tem com alguns trabalhos, como é o caso das facções de costura, né, dos fabricos. Mas como é que tem se dado aí esse trabalho no nosso município, John? Primeiramente, Caruaru, né, ela cumpre bem com esse papel do profissional de educação física, certo? Como foi falado, né, tem vários profissionais na atenção básica, né, vem a residência multiprofissional aqui da SES, também da UPE, né, já agregando esse trabalho em Caruaru. Esse profissional, né? Isso. E através dessa profissão, da residência, através do profissional de educação física,
Carol está conseguindo chegar mesmo. Eu está conseguindo chegar na promoção, na prevenção. Tem muita coisa para melhorar ainda, tá certo? Mas através, como a gente falou, através de uma coisa humanizada, né, desse profissional que é tão importante nesse momento, né, de fazer uma visita domiciliar dentro de uma casa de um paciente, né, sentir o que está acontecendo ali, né, porque chegou o profissional de educação física, não é chegar a dizer assim, não, professor, ó, pega o sapato e vai fazer uma caminhada. Não é? Será que aquele pessoal tem um dinheiro para comprar aquele sapato? Não é? Então, entender a situação isso, da população e propor algo que ela consiga fazer a partir da sua realidade, né? Isso. Eu, hoje, estou como preceptor, né, acompanho muitos residentes, principalmente de educação física, que a gente vê, né, essa necessidade, né? E o profissional de educação física está de uma visita domiciliar, está de um atendimento compartilhado dentro do escritório com o médico, né? Porque o médico não tem a razão de saber, né? Só tem um médico dentro da unidade de saúde, né? E um enfermeiro, mas também os profissionais também, que estão ali para ajudar e auxiliar em algumas atividades. Né? Como é que vai dizer assim, faça uma caminhada de 2 horas, de meia hora, mas por que aquela caminhada de 1 hora, de meia hora? Não é? É o profissional de educação física que vai ter essa autonomia, né, de verificar quanto essa pessoa pode caminhar, se não pode caminhar, se tem sapato, se não tem sapato. Né? Quando eu mandar ela subir uma estrada, dependendo do bairro, é só ladeira. Né? Vai caminhar, a menina só vai caminhar na ladeira. Não tem calçada, não tem calçada. Através, aí, com esse olhar humanizado, né, do profissional de educação física que está tendo agora, principalmente com a residência, né, a residência vem trazendo, vem com uma base forte da instituição, né, porque estão tendo aulas, né, e estão praticando dentro da atividade, dentro do território, né, e estão vendo essa dinâmica. Então, o profissional de educação física hoje é super importante dentro da atenção básica. Né? E quais são os desafios, né? Assim, quais são os desafios do profissional de educação física e da atenção primária? São muitos. Né? Primeiramente, a gente não tem nenhum espaço. Né? Vai dentro da unidade de saúde não tem um espaço. Não tem espaço para um médico, um enfermeiro fazer o atendimento, quanto mais outros profissionais. Né? Ele vai precisar, né, se articular. Né? Vai ter que ser dinâmico. Né? Eu vou ter que procurar equipamentos, né? um CRAS, uma praça, academia da saúde, se tiver, uma quadra. Que são os dispositivos sociais, né? Isso, uma igreja, não é? E assim mesmo, e os materiais? Não é só as pessoas, vai também precisa dos materiais, não é? Precisa ser dinâmico, dentro da população ali, né? Tem uns que costura, tem outros que já faz uma liga, então a partir dali, né, ele tendo esse feeling, ele vai conseguir montar suas aulas, nessa dinâmica, por isso que é tão importante dentro da unidade básica. Né? Dentro de uma academia não, os equipamentos estão prontos. Não é? Ali está tudo fácil, está mais fácil de montar. Né? Agora dentro da atenção básica, né, e promoção, e reabilitar as pessoas, né, e dar empoderamento. Né? Você consegue abaixar, você tem autoestima, você consegue emagrecer, você está obesa hoje, mas vai ter um plano para você, né, através dos outros profissionais também. Não é porque não é só o profissional de educação física também não, né? Precisa ter uma equipe, por isso que é uma equipe multi, né? Quando a residência montou uma equipe multi, né? Se toda a equipe se engajar de forma compartilhada dentro de um usuário ou de vários, né? Os resultados virão. Por quê? Porque está todo mundo junto, trabalhando junto. Agora se eu trabalho na caixinha, o outro profissional trabalha na outra caixinha, não vai acontecer, né? Então essa proteção desse usuário junto com a equipe, né, vai ter muitos ganhos. É um conjunto de ações, né? Não é só a atividade física, mas quando somado e atrelada a uma boa alimentação, e aí voltando àquela conversa, é entender o território, é entender o espaço geográfico onde aquele profissional está inserido e indicar, aconselhar situações que sejam possíveis para aquela população em questão. Né? E assim, eu acho a fala de John, nesse momento aqui que a gente tem de falar um pouco sobre a intervenção e a importância do profissional da educação física, ela é regada à emoção de quem todos os dias está na ponta, trabalhando diretamente com os usuários. Eu já trabalhei muitos anos com os usuários, mas a propriedade que John fala de questões da vida cotidiana que o profissional da educação física vai ter que lidar na sua prática profissional são importantíssimas. E aí eu acho que é muito relevante falar sobre uma questão que está na formação. Então, enquanto profissionais de educação física, para trabalhar no campo da saúde, e aí eu ressalto,
campo da saúde não se restringe apenas ao campo da saúde pública, mas o campo da saúde privada, dos atendimentos que os profissionais liberais, que somos nós, enquanto profissionais de educação física, podem fazer, mas que requerem competências e habilidades diferentes das que há 20 anos era requerida para a área. Então, até então, as habilidades que a gente precisava ter para trabalhar como profissional da educação física era ser um bom prescritor de exercício, um bom avaliador, um bom monitorador, uma pessoa que sabe monitorar os exercícios e corrigir os exercícios. Hoje, a gente trabalha com um rol de competências e habilidades, e aí ressalto que as competências é a capacidade que o profissional tem de colocar em prática as suas habilidades, dadas as dificuldades do lugar que ele trabalha. E aí, John trouxe para a gente vários exemplos. Então, a capacidade de lidar com essas adversidades é que faz o profissional da educação física do futuro e do presente lidar melhor com todas as intempéries que tem a ver com o adoecimento da população por uma série de doenças não contagiosas, mas doenças que vão levar aquela pessoa cada dia mais a perder qualidade de vida e perder saúde. Então, eu ressalto, fazer com que os profissionais da educação física tenham essa visão de que a sua prática profissional no campo da saúde não se restringe a um espaço A ou B, mas também não está restrita apenas à nossa formação técnica para prescrever exercício, mas para lidar com as adversidades sociais, econômicas, logísticas, organizacionais que existem hoje no mundo do trabalho. Um olhar humanizado em saúde. Com certeza. Quantas vezes foi repetido aqui o termo? Olhar humanizado, cuidado da pessoa. Então, essa humanização, esse acolhimento é importantíssimo para qualquer prática profissional hoje. Nós temos no Brasil um marco muito importante, eu julgo como muito importante, que é o lançamento do programa Academia da Saúde, né, que foi criado em 2011 pelo Ministério da Saúde, que é uma estratégia que visa a promoção da saúde por meio da implantação de postos, que são esses espaços públicos, né, a gente até citou aqui as academias, né, onde são ofertados lá práticas de atividade física para a população, que visa diminuir a inatividade física, né, dessa população. A professora Rafaela é autora, né, que eu já vou deixar, inclusive, o artigo que está lançado, publicado. Professora, a senhora quer falar um pouquinho sobre o seu artigo que saiu ontem, né? Ontem foi publicado o artigo, onde fala sobre a redução de gastos através do programa Academia da Saúde, né? Gastos em saúde pública através da academia. Fala um pouquinho sobre esse artigo para a gente, professora. Nos dê spoiler, se bem que está aí, livre para ser lido, né? Está ali, por favor, deixe disponível aí o link no final da descrição do vídeo para o povo ler. Gente, é importante a gente fazer também uma observação em relação à Academia da Saúde. O programa Academia da Saúde foi um programa criado baseado em outras iniciativas pré-existentes no Brasil no ano de 2011. O objetivo inicial do programa Academia da Saúde era promover a atividade física para a população. Isso foi mudado um tempo depois e a possibilidade de atuação do programa aumentou. Então, o objetivo do Academia da Saúde mudou e se transformou em ofertar espaços basicamente qualificados para que profissionais possam atuar lá, além do profissional de educação física. Mas, por ser um programa baseado em iniciativas existentes anteriormente de prática de atividade física, ele terminou sendo um templo de práticas de atividade física no Brasil inteiro. Se hoje você consultar o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, você vai observar que a maioria desses estabelecimentos que são o programa cadastrados tem profissionais da educação física mediando atividades e a maioria deles são as atividades, o maior número de atividades são de prática de atividade física monitorada. Isso tem um porquê, é porque ele foi baseado no programa de atividade física. Então, para a gente não errar e não esquecer que o objetivo do programa Academia não é apenas promover a atividade física, é um dos 15 objetivos, se eu não me engano, são 14, não me lembro nesse momento. Mas a questão da intervenção profissional em programas é muito importante. Então, antes mesmo do programa Academia da Saúde surgir, a gente já tinha uma iniciativa que era o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que foi extinto de financiamento a partir do ano 2019, e que esses programas públicos, ressalto,
Programas públicos são importantes para garantir um princípio básico do SUS, a integralidade, e um outro princípio básico do SUS, que é a equidade. Então, quando eu oferto programas públicos de atividade física e de promoção da saúde, eu garanto que aquele indivíduo vai ter um cuidado com uma equipe multiprofissional no espaço qualificado, como é o caso do Academia da Saúde, e eu vou garantir que aquela pessoa ela tem integralidade do cuidado do ponto de vista do acesso ao serviço de saúde, porque ela tem acesso à porta de entrada da rede, e também do ponto de vista do próprio cuidado em saúde. Por quê? Ela não vai ter somente acesso a medicamento e consulta médica. Ela tem outros profissionais que podem atuar aí nesse serviço. Qual é a grande questão quando a gente fala disso, do programa? Também alimentando o outro princípio da equidade, que, por exemplo, diz para a gente que a gente precisa dar mais para quem precisa mais. Então, quem não tem condições de ter um personal trainer e de ir para um espaço privado ou pago de atividades físicas, vai para um programa público com o mesmo profissional da educação física, como a gente tem aqui em Caruaru. A gente tem espaços em Caruaru nos quais os profissionais de educação física que trabalham são os mesmos profissionais que atuam na iniciativa privada. Ou seja, qual é a diferença da formação desse profissional? Nenhuma. O povo que é atendido pelo SUS tem o acesso ao melhor profissional da mesma maneira, só que sem desembolsar recursos que para ele pode ser investido em outras ocasiões, em outros serviços comprados, que ele pode usar o dinheiro dele. E sobre esse artigo da gente, na verdade, né, a gente precisa dar a César o que é de César. O artigo não é só meu, e o autor principal é o professor Fábio da Guarda, da Universidade Federal de Pernambuco, junto com outras pessoas da equipe, a professora Kátia Elaine e professora Luísa Feitosa, que nesse artigo a gente usa uma técnica de análise econométrica, no qual a gente avalia como o programa de atividade física pode reduzir gastos com internações por fraturas de fêmur. Então, essa iniciativa, para além de ser um espaço de socialização, de empoderamento, de acesso, ela ainda, dentro dos estudos que a gente fez, traz uma possibilidade de real do programa impactar na vida das pessoas. Por quê? Porque se aquelas pessoas que participam do programa de atividades físicas, elas têm menos chances de sofrer com internações, ou os gastos com as internações, como é o caso do nosso estudo, serem reduzidos para os espaços os territoriais que tem um programa do Academia da Saúde, quer dizer que a gente tem que investir mais em iniciativas públicas e privadas até, que proponham e que sejam propositivas para aumentar o acesso a espaços de lazer ativo. Então, em Caruaru, a gente tem alguns espaços que podem ser reaproveitados ou aproveitados para que as pessoas tenham acesso na sua localidade, sem precisar se deslocar para longe da sua casa para fazer atividade física. Temos aqui um exemplo belíssimo em Caruaru, como é o caso da Via Parque, que é um dos exemplos de reestruturação urbana para garantir lazer ativo para a população. Mas a gente precisa dizer também que, para ser equânime, a gente teria que ter esses espaços espalhados em todos os bairros da cidade, inclusive aqueles mais distantes do centro, nos quais as câmeras e os holofotes não aparecem. Então, a prática de atividade física, ela requer espaços qualificados, espaços seguros e, acima de tudo, programas como esse do Academia da Saúde, propositivos para as áreas técnicas da promoção da saúde, podem ajudar as pessoas a melhorar não só os seus níveis de atividade física, não só diminuir a chance de adoecimento, mas também reduzir os custos e gastos com saúde, por exemplo. Então, é um exemplo, e quem quiser saber mais, eu não vou dar mais spoiler, leia o artigo, que lá tem mais. Tá? Acho que a gente não pode deixar de citar, né, já encaminhando aí para o fim desse momento, que por mim a gente poderia pegar mais umas 2 horas aqui do programa, que tem assunto, tem bagagem. Mas um fato muito importante é esse período de pandemia, né, que estamos, né, saindo aí aos poucos, chegando ao fim desse processo. Em breve vamos dar tchau. Mas eu acredito que para todo mundo foi, né, eu creio que não vai ser diferente, foi um desafio atuar nesse momento de pandemia, né? A gente já citou aqui alguns pontos que a gente na nossa conversa, mas
Como foi, John, durante esse período de pandemia, como foi se trabalhado, como se buscou a promoção, né, a saúde para a população nesse momento de pandemia? Acredito que o uso da tecnologia foi favorável, né? Mas como se deu, né? Porque a prática da atividade física é muito corpo a corpo, presente, né? E como foi esse momento, à distância, né, da pandemia? Assim, foi um momento bem difícil, né? Principalmente os profissionais de educação física que gostam de trabalhar com o grupo, todo mundo junto, né? Foi um momento difícil, né? Foi um momento que teve que parar os grupos de atividade física, teve que parar tudo, né? Não tinha para onde correr, né? Principalmente porque a nossa população hoje aqui na atenção básica, eu falo muito da atenção básica porque eu atuo muito na atenção básica, é idoso. Não tinha como, ele estava com todo mundo junto. Por mais que tivesse a tecnologia, tinha a dificuldade do uso dela, né? Aí, dos pensamentos foi a tecnologia, né? Foi gravar vídeos, né? Através... Teve o projeto de saúde, o projeto de saúde, né? Que o núcleo aqui de educação física da residência, né, faz toda semana e ainda continua fazendo. Depois que acabou a pandemia, assim, acabou não, mas está passando, né? A gente grava vídeos, né? Grava informativos, né? Toda semana, eu acho que é todo mês, né, professora? Toda semana. Toda semana, né? Eu vou falar disso. Desculpa. Não faz. Deixar o arroba, inclusive, no final, Isso. professor. Aí foi uma das nossas alternativas, né? De gravar vídeos, porque nem muito... e assim mesmo a dificuldade dos usuários usar também. Né? Tem que ver essa questão também, porque os usuários também tem muitos que nem têm telefone. Voltando àquela conversa que a gente tinha, né? O olhar humanizado para entender a realidade. Isso. Da população. Aí geralmente o que a gente fazia? A gente pedia, quando podia, o usuário ia no posto e a gente passava atividades para ele. Tá certo? A gente mostrava como é que fazia um trabalhozinho, uma tarefinha de forma de casa. individual, isso. né? Que Faz em infelizmente casa. o grupo não poderia fazer. Isso. Mas a nossa alternativa foi a internet, né? Foi o vídeo. Né? Montava as turmas, eles entravam nas salas, né? E tinha toda aula tinha um professor, aula de alongamento, aula de dança, aula de flexibilidade, aula de musculação, né? Tem essa questão e assim mesmo até hoje foi tão bom, bem aceito pela equipe, não é? Porque quando a gente faz um grupo de atividade física é 2 dias, um exemplo, porque é muito território, né, para um profissional cobrir. Né? Um exemplo, terça e quinta, e o restante da semana. Né? Além de a gente falar no grupo quais são as atividades que ele pode estar fazendo durante a semana, mas ainda tem essa questão do vídeo. Né? Então, ó, na sexta-feira você não tem, mas tem a questão tem o projeto de saúde. Então, se prolongou, né? Foi o que veio, ajudou e aí isso vai continuar. Né? Então, não foi tão ruim, não é? Porque trouxe benefício também pra gente, né? Abriu uma porta a mais, né? O profissional tá sempre deitado de lado. Não, a gente pode estar passando vídeo, né? Pode estar fazendo as atividades, mas também a gente conhecendo o nosso público. Não é pegar qualquer vídeo do YouTube, ligar no YouTube lá, ver uma mulher dançando, um homem dançando, pega, faça isso, agachamento, não sei o que, né? Vai dar errado. E aí os nossos vídeos, nossas aulas já eram direcionadas para aquela população. Né? A gente já sabia qual o tipo de atividade que a gente teria direcionada. Não era todo jeito. Agora eu vou deixar a professora falar do projeto de saúde. O projeto de saúde é uma das iniciativas mais recentes do curso de Educação Física junto com o Núcleo de Profissionais de Saúde. O objetivo do programa é promover saúde através de mídias sociais com postagens semanais e intervenções, todas utilizando aplicativos públicos e gratuitos para a população. Então, para além de prática de atividade física, que foi o objetivo inicial da nossa intervenção, porque a gente não tinha contato com a população, então vamos entrar na rede social. E a gente tinha atividade todo dia. Mas aí, como foi flexibilizando a volta, a gente foi também se adaptando. E hoje, a gente tem uma agenda semanal de promoção da saúde, mais uma aula postada toda sexta-feira no nosso canal do YouTube. Bota lá no YouTube, Projeto Saúde Assis Unita, que vocês vão encontrar, o primeiro que aparece. E aí, gente, isso só ressalta o que eu e John estamos falando aqui desde mais cedo. As iniciativas do Projeto Saúde não tratam apenas de atividade física. Se vocês tiverem a curiosidade de entrar no nosso canal do YouTube, vocês vão ver que os nossos profissionais, eles preparam postagens e vídeos de todas as áreas da saúde, porque a gente segue o calendário da saúde. Então, vocês vão encontrar lá falando de câncer, falando de como prevenir,
falando do Dia Mundial da Saúde, falando do mês do Setembro Amarelo, a gente vai ter, inclusive, que é tratando da saúde mental. Já vai ter um convidado, né, professora? Com certeza. Então, assim, a gente está falando de um profissional que pode atuar em várias áreas para empoderar, para capacitar e formar multiplicadores de uma mensagem que é a seguinte: a gente precisa ter um estilo de vida saudável. O estilo de vida saudável é composto por uma série de questões. Entre elas está a atividade física. O professor John bem falou. Só a atividade física, só a profissional de educação física não vai salvar a vida de ninguém. A gente precisa estimular as pessoas a serem saudáveis, a fazer escolhas saudáveis. E essa iniciativa na área de educação e saúde, que é o Projeto de Saúde, conta com uma parceria importantíssima de todos os cursos e de toda a rede de atenção aqui, principalmente do SUS, além de outros convidados que colaboram com a gente para levar o mais importante: informação qualificada e combater fake news sobre temas importantíssimos que geram aí perdas e danos à saúde de muita gente. Então vocês acessam lá, porque o último foi comigo, viu? Eu tive a alegria também de participar dessa ação, então fiquei muito feliz. Bom, gente, eu estou com o coração assim apertado, mas a gente já tá caminhando por fim, a gente precisa encerrar o nosso momento. Eu gostaria de agradecer muito, assim, de uma maneira muito especial, a professora Rafaela, a Jonathan, né, Soares, John, né, conhecido por John aqui em Caruaru. Acho que se alguém chamar Jonathan, acho que ele não vai atender, porque é John. Nem eu mesmo me lembro. É John. Eu vou deixar o espaço aberto, né, para que vocês possam falar, ou vocês queiram se despedir, mas eu vou pedir uma dica a vocês, tá? Para ambos, se quiserem, obviamente, né? Nós temos o quadro Dica do Convidado, que é deixar uma dica, seja de um livro, seja de um artigo, seja de um filme, um exercício, algo que vocês possam dizer assim, ó, faz isso lá, que vai ser legal para vocês, né? Então, deixa o espaço aberto. Mais uma vez as damas já inicia, né, John? Cavalheiro, tá aprendendo, professora. Fique à vontade, o espaço é seu. Eu gostaria de me despedir, né, agradecendo a equipe técnica que está conosco produzindo esse momento de fala e de compartilhamento de saberes com várias pessoas que estão acompanhando a gente. Agradecer a todos que fazem parte dessa equipe, mas também deixar uma mensagem clara sobre o objetivo da nossa presença aqui nessa conversa hoje, que é falar sobre a importância do profissional da educação física no âmbito de atuação diverso, que engloba o setor da saúde. Então, se você é profissional da educação física e tem interesse em cuidar das pessoas, em mudar a vida das pessoas, certamente essa pessoa ela tem uma formação que passa pela humanização, pelo acolhimento, e esses são princípios básicos do campo da saúde coletiva. Portanto, não importa onde você esteja, na academia, no mundo fitness, nas atividades em espaços abertos, no esporte, o olhar para o outro com a humanidade é o que permeia a nossa prática profissional no campo da saúde. Portanto, o âmbito de atuação é diverso. E, se você é usuário ou cliente da área de saúde que é atendido por profissionais de educação física, fique atento a práticas de atividades físicas monitoradas por profissionais qualificados, responsáveis, com cadastro no nosso conselho e que possam levar para vocês conteúdos qualificados, mas, acima de tudo, que respeitem o seu limite, suas escolhas, suas experiências, a sua vida e o contexto em que você está inserido ou inserida. Eu acho que eu já me antecipei, né, na minha minha sugestão de leitura. Eu vou deixar disponível aqui com o nosso mediador Anthony o link para a leitura do nosso artigo na Acta Science, que é uma revista internacional. E a gente tem esse prazer de publicar um artigo que demonstra a importância de programas de atividade física para prevenir danos e também gastos com vários tipos de doenças e agravos relacionados à atividade física. Então, essa é a minha sugestão. Leiam lá o nosso artigo, que fala do programa de atividade física Academia da Saúde,
e a relação com esses gastos com internações relacionadas a fraturas de fêmur. É um estudo econométrico e que a gente analisa o Brasil. Então, fica essa minha dica de leitura. Um grande beijo, um abraço em todos. Muito obrigada. Vou seguir já. É engraçado eu vendo o Rafa falar. Parece que a gente casou, né? Combinou. Porque minhas palavras são as palavras de Rafa. Tudo que Rafa estava falando ali, e eu penso daqui, eu vou falar o quê? E Rafa falando assim, tá? Era isso mesmo lá. Tá confirmando. Eu quero agradecer, né, a oportunidade, né? Foi esse momento, um momento desafiador também, né? Porque a gente não faz tanto, né, esse movimento, mas foi enriquecedor. Eu agradeço, né, a vocês por essa iniciativa. A professora Rafa, como eu já falei, ela é uma das minhas autarquias na educação física. Olha. Não. A Rafa, e quem fala mal, quem fala alguma coisa é cacete. Né? E dá os parabéns. Né? E uma dica que eu sempre dou aos meus alunos, né, ao grupo, não é? Eu digo a eles assim: se você tem peninha de você agora, mais tarde seu corpo vai judiar de você. Então, se cuide, não é? Excelente dica. Pratica atividade física, tenha a sua alimentação saudável, né? Cuide de você, durma bem, né? Isso é o primordial da pessoa. Se eu durmo bem, eu vou estar bem no outro dia, né? Eu vou estar feliz, né? Eu dei um bom dia, né? Até dá um bom dia a pessoa que está passando, você que está se acordando, né? Já motiva a pessoa, né? Então, eu quero agradecer novamente, né? Porque por essa oportunidade, e estamos à disposição quando precisar, estamos aqui. Muito obrigado. É uma alegria para a gente receber vocês. Eu disse de início e repito, são potências na área, né? São pessoas importantíssimas para esse diálogo. Sem dúvida foi esclarecedor, né? Espero que os nossos ouvintes sintam-se satisfeitos, mas caso eles tenham alguma dúvida ou queiram acompanhar vocês nas redes sociais, deixem o arroba de vocês, professora Rafa, nosso arroba do Instagram. Eita, quase que eu esqueço, né? Não esqueça disso. E eu não posso esquecer também. John, meu parceiro querido, de muitos anos aqui em Caruaru, a gente tem uma dupla dinâmica da educação física na saúde pública em Caruaru. São as então, potências. Assim, pessoa essencial para que isso aconteça. E quem quiser acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais, entra lá no meu perfil, @RafaelaNews. É esse o mesmo perfil para todas as redes sociais que a gente conhece. E também sigam o perfil da Educação Física da ACES e também o perfil do @Atenção Básica, que é o perfil da residência da ACES. Todos esses perfis têm conteúdo específico na área de atividade física e saúde. E vai ser um prazer receber vocês. O meu é @SoadesJonathan. Esse Jonathan tem 2 N's no final. John NN. A gente vai deixar o arroba também na postagem para ficar mais fácil. Muito obrigado. Obrigado vocês. Gente, é isso. Chegamos ao final do nosso Nepcast. Com muito coração angustiado, mas temos que terminar. Agradecemos a produção do Centro Universitário ACES Unita, aos nossos convidados, né, a você que ficou nos ouvindo e continue nos acompanhando. Você já tem as redes sociais dos nossos convidados, mas nos sigam também lá, @PrefCaruaru e @NepCaruaru, tá? Aos que quiserem me seguir também, @AntonyEliel. Série Nepcast. A importância do profissional da educação física para a saúde. Produção do Núcleo de Educação Permanente. Convidados, Rafaela News e Jonathan Soares. Apresentação, Antony Eliel Andrade. Edição, Ana Beatriz Carvalho. Apoio técnico, Rafael Torres. Podcast gravado no Laboratório de Práticas e Estudos em Jornalismo da ACES Unita, com parceria com o curso de jornalismo.